Bora para mais um vídeo desse canal? A gente vai falar hoje sobre Júpiter em Gêmeos, que entrou agora em meados de maio de 2024 e vai ficar até junho de 2025. Então vai ser mais ou menos um ano desse planeta, desse gigante, passando pela área de Gêmeos dentro do nosso mapa astral. Já tem um vídeo aqui, o primeiro vídeo da série astrológica aqui no canal, explicando um pouco mais sobre como são esses símbolos, como que a gente vai se entendendo para quem tá muito no início, para quem ainda tá meio perdido no rolê da astrologia. Então tem várias informações pra gente ir se familiarizando com calma sobre todo esse processo dentro desse nosso gráfico do mapa natal. E também tem um guia astrológico, né, falando sobre signos, planetas e casas, com as principais palavras-chave, as informações para a gente ir se encontrando dentro desse gráfico também. Dentro do nosso site, ele é gratuito, www.elaspanejam.com.br guia-astrológico, e é só baixar dentro dessa página para você conseguir seguir aí entendendo e se situando melhor dentro do que a gente vai trazer por aqui. Para começar, a gente precisa falar de Júpiter, que é um planeta, faz parte do nosso mapa, tá ali dentro. A gente, né, como mapa natal, a gente tem esse Júpiter em algum lugar. E agora, nesse momento do céu, nesse momento do tempo, Júpiter está transitando pelo nosso mapa, passando ali pela área de Gêmeos. Então, todo mundo tem Gêmeos no mapa astral, tem todos os signos dentro do mapa. E essa área representa algumas. Gêmeos representa algumas informações dentro do seu mapa, alguns assuntos dentro da sua vida. Então, o que acontece? Primeiro, vamos falar de Júpiter. É um planeta que a gente vai falar sobre expansão, sobre sorte, sobre crescimento, sobre recompensa, mas eu trouxe a insatisfação, porque Júpiter é um planeta que vai ampliar ali os horizontes onde ele aparece, ele vai colocar uma lupa de aumento, essa é uma ótima analogia, para a gente conseguir enxergar tudo que tá ali. É como se a gente acendesse de fato a luz daquele quartinho escuro, né? Eu acho que Júpiter tem essa conotação também da gente acender a luz e ver o que tá bagunçado. Por isso que eu botei a insatisfação, porque como a gente vai expandir, trazer mais o olhar para esse lugar que a gente tem Gêmeos, pode rolar essa insatisfação, né? E essa insatisfação pode, né, pode ser uma casadinha aí. A gente pode estar muito insatisfeito dentro de uma área. E quando a gente vai ver essa insatisfação é o que vai mover a gente para essa transformação e para essa expansão, para esse crescimento. Ou a gente vai estar ali muito, né? Meu Deus, a lente de aumento tá grande aqui, tá olhando muito para essa área, e aí a gente consegue enxergar depois essa insatisfação que vem desse olhar ampliado. Então, sempre que a gente tá muito focado ali dentro de um lugar, dentro de uma área da nossa vida, a gente vai conseguir enxergar melhor as coisas como elas estão. E às vezes elas não estão nada bem, elas não estão nada organizadas, elas precisam de uma repaginada, de um novo olhar. Então, Júpiter, eu coloquei a palavra sorte, né? Expansão a gente entende, ele vai. Júpiter é o maior planeta, então ele vai trazer realmente esse olhar, mas eu trouxe a palavra sorte aqui com um adendo. Não aquela sorte onde a gente tá aqui distraído e cai uma coisa na nossa cabeça. Né? Essa parte, eu entendo muito a sorte jupiteriana como um lugar onde você está com um olhar atento, onde você realmente construiu e consegue perceber essas benesses, perceber esse lugar de recompensa, né, que você acaba ganhando e automaticamente, se você bota a mão na massa, se você vai construindo ali conscientemente sobre essas coisas, você acaba crescendo. Mas tem esse quê da insatisfação. Então, por isso que eu trouxe essa parte da sorte para falar desse lugar de vamos plantar, né? Tipo, não é uma sorte também que, assisti o vídeo, beleza, Júpiter tá em Gêmeos na minha casa X e vou só esperar o negócio acontecer. A astrologia não funciona assim, a vida não funciona assim, e a gente tá fazendo uma leitura simbólica do que acontece com a gente. Bom entender que um planeta, ele é um ator, né? Sempre fazem essa analogia, desde as minhas primeiras aulas de astrologia lá atrás. Os planetas são atores e os signos são os personagens. Cada personagem vai ter um papel. E Gêmeos tem ali a sua roupagem. Gêmeos ali vai dar movimento para esse Júpiter. E esse movimento, à sua própria maneira, é o que a gente vai entender como signo aqui. Então,
Que maneira é essa, né? O que é que a gente vai expandir? Que lugar? Como que a gente vai crescer? Que lugares são esses que a gente vai estar olhando para Júpiter? De que forma, né? Essa expansão vai vindo um lugar dessa expansão da comunicação, dessa expansão da curiosidade, da adaptabilidade. Porque a gente tá falando de Júpiter em Gêmeos. Gêmeos é um signo de ar, é um signo mutável, né? Ar porque ele pensa, por que não? Pensa no ar como um elemento que é extremamente adaptável, né? O ar, ele flui, ele sai por aí, ele não, né, ele vai tomando a forma do que aparecer. E muitas vezes, né, obviamente invisível, então a gente vai vendo essa coisa da mutabilidade dentro dessa parte. Se a gente for pensar na observação da natureza, eu vou trazer um vídeo maior aqui falando sobre a formação dos signos, que eu acho super interessante e que dá muito sentido para a gente entender mais sobre o autoconhecimento, entender mais sobre a gente. Então pensa como Gêmeos sendo um signo de ar, totalmente adaptável, e mutável quando a gente vai pensar na transição. Gêmeos está numa transição ali, ele está no meio, ele precisa ser adaptável, ele precisa ser maleável, né? Adaptável já falei várias vezes. Ele precisa ser maleável, porque ele está entre a transição entre uma estação e outra. Então, tudo que tá no meio vai fazer a gente, né, tá nessa instabilidade. E vou ter que usar essa palavra aqui para essa questão geminiana que a gente consegue, a gente ouve sempre nessa parte dos estigmas sobre os signos, a gente vai ouvir falar muitas coisas sobre Gêmeos, né, sobre ser falso, ser duas caras e essa questão da instabilidade, de começar e não terminar, de se fixar em várias coisas. Mas pensa aqui, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e eu tenho que falar isso em todos os vídeos, é que signo não é gente, né? Quando a gente fala em signo, a gente não tá falando da prima, do tio, do irmão, do parente, da pessoa de gêmeos que você conhece. Quando a gente vai falar de signo, numa perspectiva, pra gente entender o nosso próprio mapa astral e a gente usar isso realmente como autoconhecimento, a gente vai estar falando de um signo, de uma unidade de medida. A gente vai estar falando de uma coisa que foi feita, né? Tava procurando a minha régua. De uma coisa que foi feita para a gente medir ali o tempo. Né? Imagine que o tempo é fatiado em 12 pedaços. E quando a gente divide o tempo em 12 pedaços, a gente vai ter uma fatia do tempo que vai estar sendo representada por características de um signo. E aqui a gente está falando de Gêmeos, dessa característica mais maleável, dessa característica adaptável, dessa flexibilidade, dessa curiosidade, né? E outra coisa também para a gente entender essa curiosidade geminiana é que a gente sai sempre, né, pensando em 12 signos, a gente vai sair sempre de um momento, né? Pensa aqui no momento do tempo. De um momento no tempo onde a gente vai estar numa expansão e depois numa contração. Assim como tudo na natureza, né? Igual a respiração, que a gente vai, né, expandir e depois a gente vai contrair. A questão dos signos é a mesma coisa. Quando a gente entra dentro da fase geminiana, a gente está entrando numa fase de expansão do tempo. Então, a gente está realmente se abrindo. Então, essa fatia do tempo é a fatia do tempo onde a gente realmente vai se colocar nos lugares, onde a gente vai realmente entender novas possibilidades, entender que existem outras coisas, né? Aquele olhar curioso. Tem uma coisa que eu sempre brincava antigamente, que eu falava, aquela curiosidade de cachorro novo, né? Aquela coisa de ele é um bebezão ali que tá cheirando as coisas que precisa encontrar e farejar pra encontrar o que vem por aí, né? O que é isso? Deixa eu conhecer. Eu não sabia que isso aqui existia naquela animação. Porque a gente sabe que vai passando em muitas situações e a gente faz, não, já sei. Não, eu já sei. Não, eu já, né? Isso aqui não precisa. Eu já tenho essa informação. Então, assim, eu já faço de um jeito e não quero aprender outro. Ah, não me importo. Sabe? Aquela coisa que a gente vai contraindo e vai não aceitando mais nenhuma informação que vem de fora. Porque a gente acha que a gente, né, trancou ali a nossa caixinha de aprendizado e a nossa caixinha de formas de viver também. Então, essa fase de Gêmeos é a hora que a gente precisa olhar pro lado e pensar, e aí, o que é que eu quero fazer? E aí, o que é que tem mais aqui? O que está por vir? Né? E essa coragem para ir, para seguir também. Então, nessa fatia do tempo, a gente vai pensar até ano que vem, né? De maio desse ano até o ano que vem, a gente vai... Eu separei 2 palavras-chave que foram as que mais me pegaram por aqui. E aí, usem as de vocês também.
baixem o guia astrológico para ver outras interpretações, outras palavras, para entender aonde está esse aprendizado, né? Que lugar é esse, que palavras são essas que podem representar, e não precisa ser só duas e se fixar até o final. A gente pode ir mudando também o significado das coisas e a quantidade de informação. Mas eu trouxe principalmente a expansão e a adaptabilidade. Essa expansão da adaptabilidade, inclusive, desse lugar da gente reconhecendo. E aqui, quando eu falei eu falei mais informações agora, isso é muito geminiano também, né? Gêmeos é um signo que fala sobre a comunicação, regido por Mercúrio, tem toda essa questão da fala, da troca. Então, ele vai trazer essa coisa da mente, né? Gêmeos não é numa vibe emocional, sentimentos e tudo mais. Gêmeos é racional, né? É papel e caneta na mão e pensar em prós e contras com a racionalidade, com os nossos processos mentais. O que, legal, massa, mas como tudo também tem que ter essa balança pra gente não começar a fritar, né? A fritação de pensar tanto e, sabe? E aí vai pra um lado não tão gostosinho, né? Um lado ruim da coisa, que é a ansiedade. Porque você pensa tanto, faz tanto cenário, faz tanta coisa, que aí você chega num extremo. A ideia é que pode vir a acontecer, a gente tá falando de Júpiter, um planeta que expande as coisas, então pode vir a acontecer dessa fritação, dessa ansiedade e tal. Então, esse é o momento também do tempo onde a gente precisa de mecanismos para conseguir ter uma clareza maior das coisas e pensar melhor, né? Não é, eu acredito que até me veio isso agora, não é pensar mais, é pensar melhor. E para isso, técnicas, né? Enfim, às vezes a vida realmente não permite, mas pensando em técnicas de meditação, Babi sempre fala muito sobre isso. Babi medita há muito tempo, e eu vou dar esse exemplo dela, porque eu falho na meditação. Sempre que eu penso nessa referência, eu lembro dela. Então, peçam dicas pra ela, pra como fazer isso. E, inclusive, tem meditação guiada dela aqui no canal, lá dentro do desafio. Aqui a gente vai falar onde está Gêmeos dentro do seu mapa astral. Então, eu trouxe um recorte de um mapa pra deixar claro ali, deixar visível qual o símbolo de Gêmeos. E nesse momento do tempo, eu tô gravando isso 6 de junho. A gente tá falando de uma série de planetas que estão em Gêmeos, né? Júpiter não entrou sozinho e a gente já vai ter um cheiro, como falam, né? Um aperitivo, um negócio de que lugar é esse, né? Esse período, inclusive hoje a lua tá nova em Gêmeos, então a gente abre de fato a temporada geminiana ali, a lunação geminiana, né? A temporada geminiana começou quando o Sol entrou em Gêmeos. Então a gente já tem Lua, Sol, Vênus, Mercúrio e, claro, Júpiter. Os outros, eles vão passar mais rápidos do que Júpiter. Então, a gente já vai ter uma noção esse mês, a gente já está tendo de que lugar é esse. Que lugar é esse que está incomodando, que lugar é esse que precisa de mudança, que lugar é esse que vai pedir mais adaptabilidade, que a gente vai botar uma lente de aumento e que a gente também tem a oportunidade, que a gente tem a tal da sorte acompanhada dessas escolhas conscientes. Então, dentro do seu mapa astral, procura esse símbolozinho, né? Esse dos 2 tracinhos ali, esse laranjinha que tá aí. E ele vai estar representando uma casa, ele vai estar ali dentro de uma casa. Nesse mapa específico, a gente tá falando da casa 3. Você vê que ele começa nesse tracinho mais grosso, eu não consigo botar o cursor aqui do mouse. Mas ele vai estar dentro dessa casa 3, a gente pode dizer dentro desse mapa que ele tá na 3. Então, essa pessoa tem ascendente em Áries, e aí a gente vai conseguir entender que dentro do mapa dela, essa área que vai estar pedindo, chamando, é a casa 3. E aí aqui eu trouxe por ascendente, pra gente falar um pouquinho sobre cada um deles. Facilitar a vida de vocês. Abre, tipo assim, tem um ascendente e tal coisa. Então, pula pro seu ascendente, que eu vou falar um pouquinho de cada um. Pensando no ascendente Áries, a gente vai pensar na casa 3, né? Esse Júpiter vai estar passando ali pela casa 3, então a gente vai falar dessa comunicação, desses aprendizados a curto prazo, né? São informações aqui, as curtas sobre primos, sobre irmãos,
sobre esse entorno, né, dos vizinhos, das pessoas que convivem a gente ali, das pessoas que estão realmente próximas fisicamente. Então, quando a gente for falar do ascendente em touro, a gente vai estar pensando nesses gêmeos dentro da casa 2, certo? Então, a gente vai estar falando aí de uma casa onde a gente precisa... A gente vai falar sobre os nossos valores pessoais, que aí a gente vai, né, tanto dos nossos valores subjetivos para a gente chegar nos nossos valores objetivos da vida, como essa parte do crescimento financeiro, dessas novas formas de renda. A casa 2 é a casa que a gente fala do nosso próprio sustento. Então, com os gêmeos na casa 2, a gente vai rever essas formas. Isso vai ampliar, então pode ser que a gente fique mais gastadeiro, mas também pode ser que chegue mais dinheiro. Então, dentro dessa área das formas de fazer dinheiro, do que é importante pra gente de forma objetiva, né, material ou não, a gente precisa fazer essa avaliação com esse ascendente em touro. Quem tem o ascendente em gêmeos, então, gêmeos está na casa 1, que é a mesma coisa que o ascendente. Então, esse burst de informação, essa coisa, vai chegar dentro da identidade, né? Você pode se questionar o que é que eu sou, o que é que eu tô fazendo aqui, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, fazendo um apanhado dentro dessa sua, vamos chamar aqui de uma forma geral da personalidade, né, de tudo que tem ali dentro. Tanto nessa parte da sua autoconfiança, da sua autoimagem, né? A casa 1 é como a gente se vê, é a nossa forma física também. Toda essa parte da casa 1, tanto numa questão mais subjetiva quanto numa questão mais objetiva. Pensando no ascendente em câncer, a gente vai estar falando de gêmeos na casa 12. Então, a gente vai estar falando dessa parte, desse olhar para esse lado espiritual, dessas coisas mais subjetivas, e também dessa questão da introspecção, né? A casa 12 é uma casa de reclusão, é a última casa, é a hora que a gente encerra o ciclo, a gente fechou ali, a gente faz a revisão, o que será que está acontecendo, o que é que está rolando aqui? Então, pode ser um momento que você fique mais recluso, mais introspectivo, que você queira começar a terapia, outras formas, né, de olhar para a saúde mental, então outros lugares aí de se voltar para dentro numa questão ali, se conectando com algo maior, seja lá o que for. Não é sobre religião isso aqui. O ascendente leão, a gente vai falar sobre essa expansão das redes sociais e grupos, então a gente vai estar falando de gêmeos dentro da casa 11, que é esse lugar... Pensando, né, na realidade que a gente vive hoje, a gente pode falar em redes sociais, a gente pode falar nessa coisa da internet, dessa interligação, porque a Casa 11 é sobre grupos, é sobre esse métier, é sobre esses clubes, né, que antigamente isso era muito famoso ter clube, pelo menos hoje em dia eu acho que é menos. A gente joga por uma realidade da tecnologia também. Então, essa responsabilidade social, o que você coloca no mundo, como que você se apresenta para esse apanhado de gente, vai estar em evidência. Quando a gente vai pensar no ascendente em Virgem, a gente vai estar pensando em Gêmeos na casa 10. Então, a gente vai estar falando da casa do meio do céu, da carreira, dessa visibilidade, dessa coisa de como sou reconhecido, como sou visto socialmente. Né? A gente tá voltando aí. Então, se eu falei da casa 11, a casa 11 é o resultado da 10. Então, a gente tá voltando. Então, a 10 é esse lugar também de como eu me apresento, como as pessoas estão me vendo, como que eu tô fazendo o meu papel aqui profissional. Né? Tem essa pegada na casa 10 de carreira e questões terrenas. Quando a gente vai falar ali do ascendente em Libra, a gente vai pensar em Gêmeos na casa 9. Então, a gente vai falar de viagens mais longas, de educação longa, né? De educação superior, filosofias e religião. Aqui a gente fala de religião, na 12 não. Então, aqui dentro da casa 9, diferente do que eu falei lá na casa 3, que eram viagens curtas, cursos curtos, informações, aqui a gente tá falando de um conhecimento, de uma coisa aprofundada, a gente tá falando de faculdade, de concurso, de tudo que você sai, né? Eu sempre falo isso, depois que a gente sai da escola, tudo que a gente vai aprender e se aprofundar, a gente joga dentro da casa 9, das informações da casa 9. Então, se você tem ascendente em Libra, essa área pode ficar mais aprofundada. Quando a gente vai estar falando do ascendente Escorpião, a gente vai estar falando da casa 8, né? Dá certinho aí. Gêmeos vai estar na casa 8 desse ascendente Escorpião. Então, vai falar tanto dessa questão financeira da 8, né? Lembra que na 2, né, quem assistiu até aqui, na 2 eu falo do meu próprio dinheiro, das coisas que eu acredito, das coisas que eu valorizo. Quando a gente tá falando da casa 8,
a gente tá falando do dinheiro compartilhado, do dinheiro que eu recebo dos outros. E aí, seja um cônjuge, seja órgãos públicos, aposentadoria, tributos que eu pago, né? São esses valores, esses bens compartilhados. Aqui não é nosso, a gente tá falando de um todo aqui também. E pensando na parte mais subjetiva da casa 8, a gente vai estar falando também dessas questões de transformação, dessas questões de poder pessoal, inclusive, né, vou ter que trazer isso aqui, inclusive de chegar no fundo do poço, né? A casa 8 é um lugar, é diferente da 12, né? A 12 é uma conexão com algo maior, é uma coisa transcendental. Quando a gente vai falar da 8, a gente tá falando das profundezas que tem lá na gente, daqueles submundos, né? É da picada ali do escorpião pra gente voltar. Então a 8 tem essa pegada aí meio bruxa, meio mística, meio vou morder a maçã do conhecimento e ser expulsa do paraíso. A 8 tem toda essa conotação aí. Quando a gente vai falar em Sagitário, né, no ascendente Sagitário, a gente vai pensar em Gêmeos na casa 7. Então, a gente vai pensar nessas parcerias, tanto amorosas, né, casamentos, relacionamentos mais longos, tudo que a gente tem ali de contrato assinado com as pessoas. Então, pode ser também parcerias de trabalho, seus sócios e tudo mais. Então, essa relação 1 a 1, ela vai ficar aumentada, né, essa coisa do compromisso, né, com quem você tem um compromisso. Isso vai ficar em evidência. Quem tem um ascendente em Capricórnio vai falar sobre essa expansão do trabalho e das questões de saúde, porque a gente vai estar falando da casa 6. E eu botei aqui saúde, mas também tem que olhar para as doenças, né? A casa 6 é uma casa que vai falar sobre essa saúde quando a gente cuida dela. Se a gente negligencia e tudo mais, pode ser que apareça toda essa parte das doenças dentro da casa 6. E do trabalho, nesse sentido aqui, do trabalho diário, tá? Do trabalho de formiguinha, daquela coisa que a gente vai fazendo ali, do trabalho manual e técnico do nosso dia a dia, não da carreira como um todo, né? Aqui é realmente o pegar do papel, o analisar, o esmiuçar. Não só da parte do trabalho, como que você é remunerado por isso, mas da sua rotina, né? Do seu bem-estar, do seu dia a dia. Então, quem tem um ascendente em Capricórnio vai estar com essa expansão aí. Quando a gente vai falar no ascendente em Aquário, a gente vai pensar na casa 5, né? Gêmeos dentro da casa 5. Então, a gente vai ter um crescimento aí, tanto na parte criativa da coisa, que vai te chamar para esse lugar de criação, de manifestar, de colocar no mundo as suas coisas, os seus projetos, os seus filhos, seja da barriga, seja, né, biológicos ou não, sejam projetos. E também dessa questão do romance, né? Lá na casa 7, eu falei sobre os contratos, né? Mesmo que sejam de papel ou não, são os compromissos que a gente tem firmado. Aqui são as paixões, os negócios, né? Aquele vucu-vucu que a gente pega e vai embora. Então, na casa 5 vai ter essa movimentação. Quando a gente vai falando do ascendente em peixes, a gente vai estar falando de gêmeos dentro da casa 4. Então, a gente vai estar falando tanto de uma experiência no lar físico, né, da sua casa. Às vezes você pode ficar insatisfeito com realmente como é que eu falo isso? Os objetos, a formação, a configuração da sua casa, do seu lar interno, querer mudar, móvel e tudo mais. Querer se mudar, né, se mudar de casa, se mudar de ambiente. Toda essa parte mais objetiva e concreta da coisa. E pensando no lado mais subjetivo, a gente vai falar desse lugar que é só nosso, desse encontro que a gente faz dentro da subjetividade, desse lugar de acolhimento que a gente só encontra em nós mesmos, dessa parte ali, desse cantinho que só existe aqui dentro. Então, dentro da casa 4, a gente vai olhar para essas questões. Então, eu fiz uma apanhada dessas informações, por onde Júpiter vai passar, que lugar é esse que a gente tem em Gêmeos no mapa. Olhem pelo ascendente, analisem e lembrem, a gente acabou de entrar, a gente tem esse mês ali muita informação do que está por vir, mas sem pressa, com um olhar atento, né? Procurando, igual eu falei hoje, dessa justa medida aí, desse caminho onde a gente tenta encontrar esse lugar de relaxamento e ao mesmo tempo estar atento e forte para poder seguir consciente das ações que a gente traz aqui dentro do mapa astral, dentro da nossa vida, né? Analisando o mapa e aplicando na nossa vida real. Semana que vem tem mais. Se vocês quiserem deixar sugestões de vídeos, das informações do que está acontecendo no tempo ou de uma maneira geral do mapa, é só deixar aqui embaixo. Beijo, até a próxima.